Olá, queridos e queridas, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Isabela Jesus e hoje eu vou tentar te explicar qual é a forma correta de utilizar a vírgula nas frases. Vem comigo! Olá, gente, mais uma vez, sejam bem-vindos a esse vídeo e como vocês puderam ver aí, nós vamos falar sobre as vírgulas e esse foi um tema muito pedido lá no meu Instagram, então se você não me segue, essa é a hora de me seguir, tá bom? As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição, inclusive aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vira e mexe aí eu tô postando uma coisa bem legal para vocês. Eu vou estar sempre fazendo esses vídeos de português da melhor maneira para vocês entenderem, tá? Não esqueça de comentar também se você gostou, tá bom? E o seguinte, todas as línguas do mundo, e a língua portuguesa não se difere disso, tem uma norma padrão, tem uma ordem padrão, né, do posicionamento dos termos numa frase, tá? No português, essa ordem é a seguinte: primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois o complemento, tá? Essa é a ordem padrão, tá? Qualquer coisa além disso é fora da ordem, é termo deslocado, enfim, tá? Não significa que esteja errado. A questão é que a forma padrão é essa, tá? E aí a gente vai entender o seguinte: as vírgulas, elas vão aparecer na nossa língua essencialmente para marcar quando um desses termos se desloca, quando um desses termos está em um lugar que não é o seu lugar padrão, tá? E ela vai fazer isso, a vírgula, né, no caso, ela vai marcar esse deslocamento através de uma pausa, tá? Uma pausa que ela é vista na nossa entonação, uma pausa que reflete na nossa entonação quando a gente vai falar aquela palavra, aquela frase, enfim, tá? Então, a vírgula, ela vai marcar quando um termo desses, dos três que eu falei, está fora da sua ordem padrão, tá? Se eu tenho um complemento antes do sujeito, eu vou colocar vírgula, tá? Isso são exemplos, mas mais para frente a gente vai entender melhor. E aí, existem as regras que a gente tem que entender da vírgula, porque são várias, tá? Porque existem exceções, né? Não é tão simples, tá? E a primeira coisa que é bom a gente entender é quando não colocar a vírgula, porque é mais fácil, é menor do que as regras para colocação de vírgula, tá? Então, quando não colocar vírgula, Isabela, quando eu não devo colocar vírgula, você não deve colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento, tá? Não se coloca vírgula em nenhum desses casos, porque não se pode separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento, tá? Não se pode fazer isso. Mais para frente a gente vai entendendo melhor o que isso significa, assim, na verdade, né? O que isso significa 100%, tá? Esse vídeo, gente, ele vai ser dividido em duas partes. Por quê? Porque são várias regras e eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, tá? Então, como são várias regras, eu vou trazer algumas aqui e outras no outro vídeo. E eu dividi da seguinte forma: as regras que vão estar nesse vídeo, elas vão ser a respeito necessariamente da posição dos termos na frase, tá? As do outro vídeo não necessariamente são sobre a posição. Às vezes é coisa gramatical, são coisas mais de regra mesmo, tá? Seguinte, a primeira regra. Nós temos na língua portuguesa os chamados adjuntos. O que são adjuntos? Adjuntos são termos, tá? Que eles não são necessários, eles são chamados de termos acessórios, porque eles não são necessários para que o sentido da frase seja entendido, tá? Então é o seguinte, um adjunto, ele é ali uma explicação extra, uma coisa extra, que se você tirar, não vai fazer falta na frase, você vai continuar conseguindo entender o sentido da frase. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira regra, ela diz respeito sobre os adjuntos adverbiais, que são esses acessórios, tá? Os adjuntos. E por que adverbiais? Porque eles se relacionam com o verbo, eles dizem algo a respeito do verbo, tá? Por isso, adverbiais. Existem os adnominais também, mas aí é outro assunto, para outra aula, se vocês quiserem.
E aí o seguinte, a regra ela vai dizer que quando nós temos um adjunto adverbial na frase que está na posição padrão, ou seja, ali nos complementos, porque como ele é um acessório, ele se encaixa ali nos complementos, tá, gente? Ele se encaixa no bloco dos complementos. Se a gente pensar como bloco, sujeito, verbo e complemento, os adjuntos estão nos complementos. Então, a gente vê o seguinte na regra: se tiver apenas um adjunto adverbial na sua posição padrão, ou seja, nos complementos, vai ser facultativo. Você vai poder escolher se você coloca vírgula ou não, tá? E aí a gente tem um exemplo aqui, ó. E eu vou olhar para baixo, gente, porque eu deixei os meus exemplos anotados aqui no caderno. Então, às vezes eu vou olhar para baixo para dizer o exemplo para vocês, tá? Seguinte. João comprou um carro para a esposa ontem. O exemplo é esse, eu vou tentar estar colocando aqui para vocês também. João comprou um carro para a esposa ontem. O adjunto adverbial nessa frase é ontem, por quê? Porque se você retirá-lo da frase, o sentido dela vai continuar intacto, tá? Não vai fazer nenhuma alteração ao sentido dela. Se eu te falar, João comprou um carro para a esposa, você vai entender perfeitamente a mensagem sem a necessidade de eu adicionar o ontem, tá? Mas nesse caso, para fins didáticos, a gente colocou ontem aqui. E aí é o seguinte, você vai poder escolher o quê? Colocar vírgula ou não colocar vírgula. Eu posso escrever dessa forma, João comprou um carro para a esposa ontem, sem vírgula, ou posso dizer, João comprou um carro para a esposa, vírgula, ontem. Qualquer uma das duas formas vai estar correto, isso aí fica a seu critério decidir. Mas, e se tiver mais de uma adjunta adverbial? Então, nesse caso, vai ser necessário haver pelo menos uma pausa. Pelo menos uma vírgula vai precisar existir, tá? Se eu tiver mais de um adjuntos adverbiais. Então, vamos olhar o exemplo aqui, ó. João comprou um carro para a esposa ontem antes do almoço. Aí, quais são as formas que eu posso utilizar vírgula aqui nessa frase? Eu posso colocar vírgula depois de esposa, separando ontem antes do almoço do João comprou o carro para a esposa, tá? A vírgula vai estar separando essas duas partes da oração. Ou eu posso colocar a vírgula depois do ontem, tá? Então, vou ficar, João comprou um carro para a esposa ontem, vírgula, antes do almoço, tá? Ou então eu posso colocar o ontem entre vírgulas. Eu posso falar, João comprou um carro para a esposa, vírgula, ontem, vírgula, antes do almoço, tá? Essas três formas eu vou poder utilizar, mas tem que ter pelo menos uma vírgula, tá? Nesse caso. E aí a gente pode começar a pensar também, tá? Mas e se o adjunto adverbial não estiver na posição padrão? É a próxima regra. Se o adjunto adverbial não estiver em sua posição padrão, tá? Se ele estiver em qualquer lugar que não seja nos complementos, vai precisar ter vírgula, tá? Ele vai ter que ter vírgula. Seja estando entre vírgulas, se ele estiver no meio da frase, ou apenas uma vírgula se ele estiver antes do sujeito, tá? E aí você me pergunta, Isabela, mas você não falou que não pode separar o sujeito do verbo? Como é que você fala que eu vou colocar o adjunto no meio da frase? Isso não vai separar por vírgula? Calma, gente. Nesse caso aí, a vírgula vai estar, por ele estar entre vírgulas, a vírgula vai estar dizendo o que pra gente? Ó, esse termo aqui, ele não é daqui, tá? Isso aqui foi só uma contração, né? Foi uma alteração que foi feita, tá? Então, não é como se estivesse separando, porque as duas vírgulas já vão estar mostrando que está num lugar diferente, que aquele termo está num lugar que ele não deveria estar, tá? Então, se tiver fora da posição padrão, ele vai ter que ter vírgula, tá? E agora a gente vai para a terceira regra. E aí a gente tem o seguinte: alguns adjuntos adverbiais, eles podem assumir a forma de oração, na forma de oração subordinada. E aí você me pergunta, Isabela, que raios que é isso? Eu vou ter que explicar de uma forma bem rápida para vocês, gente, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas se vocês quiserem que eu entre nesse assunto com mais profundidade em outro vídeo, pode falar aqui nos comentários, pode pedir, até nas minhas redes sociais, que eu vou trazer para vocês, tá? Então é o seguinte, a língua portuguesa, existe o chamado período, né? Que é desde a primeira letra da frase até o ponto final. E o período nem sempre ele é composto por apenas uma oração.
Então, se eu tenho um período com mais de uma oração, eu tenho um período composto. E esse período composto, ele pode ser classificado através de orações subordinadas ou orações coordenadas. Seria o quê? Nesse caso aqui, a gente vai falar da subordinada, porque quando o adjunto adverbial ele se transforma numa oração, ele se transforma numa oração subordinada, que é basicamente o seguinte: a oração subordinada, ela necessita da sua oração principal para que o sentido dela seja completo, para que ela passe a mensagem 100% completa, tá? Então, se você, nesse caso, separar qualquer uma das duas orações, né, nessa relação de subordinação, eu tenho a principal e a subordinada, se eu separar qualquer uma dessas, a frase perde sentido, ela não tem o sentido completo, tá? Por isso é uma relação de subordinação. E aí a gente tem os adjuntos adverbiais sob essa forma de oração subordinada adverbial, tá? Se ele aparece nessa forma de oração adverbial, eu vou precisar ter vírgula, mas é o seguinte, eu só vou precisar ter vírgula se esse adjunto estiver fora da posição padrão. Porque o normal seria o seguinte, o normal seria essa oração, ela está primeiro a oração principal e depois a oração subordinada, tá? Mas, se essa oração subordinada está fora dessa posição, eu vou precisar ter vírgula, tá? Então, vamos usar o exemplo aqui. João comprou um carro para a esposa quando chegou o Natal, tá? Quando chegou o Natal é a oração subordinada adverbial, porque ela fala sobre o verbo, por isso que ela é adverbial. Ela virou uma oração porque ela já tem outro verbo aqui, chegou, porém, ela sozinha não tem sentido completo, tá? Quando chegou o Natal. Quando chegou o Natal pode ser sobre qualquer coisa, então não tem o sentido completo. Por isso que ela é subordinada, por isso que tem um adjunto, né? Adjunto sobre forma de oração é por causa disso, tá? E aí é o seguinte, se esse adjunto, essa oração adverbial, estiver em algum outro lugar, ela vai precisar ter vírgula, tá? Entre vírgulas, se ela estiver no meio da frase, e apenas uma vírgula no final, se ela estiver antes da oração principal, tá? Se ela estiver antes do sujeito, se ela for a primeira oração, tá? E não confundam, não é só porque é a primeira oração que ela é a oração principal, tá? Você tem que olhar a oração que, vamos dizer assim, que passa mais informação. Ela vai ser a principal, tá? E aí é o seguinte, agora vamos para a quarta regra. Nós podemos ter as chamadas conjunções coordenativas, tá? O que seria isso? As conjunções são termos que eles servem para ligar uma oração na outra, tá? Eles servem para fazer essa relação entre uma oração e outra. E é um exemplo muito claro de uma conjunção, tá? Porque geralmente ele é usado para ligar uma oração a outra, tá? Mas porque é dito conjunções coordenativas. Por quê? As coordenadas ao contrário das subordinadas são aquelas orações que ela já tem um sentido completo em si mesmas, tá? Ela não precisa de nenhuma outra oração para fazer sentido, para que a mensagem dela seja entendida, porém ela está relacionada de alguma forma com uma outra oração, tá? Então, por causa disso, elas são chamadas de coordenadas. E aí nós temos as conjunções coordenadas, que são as conjunções que fazem essa ponte entre duas orações que não têm relação de dependência uma com a outra, tá? Que não tem relação de dependência a respeito da mensagem dela, a respeito do sentido dela. E a gente vem para o exemplo seguinte. Se isso acontece, se eu tenho uma relação dessa e a conjunção coordenativa ela está fora de sua posição padrão, qual seria a posição padrão de uma conjunção coordenativa, gente? Seria entre duas orações, né? Mas se ela está numa posição que é diferente dessa, qualquer posição que seja diferente dessa, ela vai precisar ter vírgula, tá? Então a regra diz: se eu tenho uma conjunção coordenativa fora de sua posição padrão, deslocada de sua posição padrão, eu tenho vírgula. Eu separo por vírgulas. E aí é o seguinte, nós vamos para a quinta e última regra de hoje, tá? Que diz o seguinte: existem orações que aparecem deslocadas dentro de outras orações. Mas, Isabela, como assim? Você não falou que não pode separar o verbo do sujeito e tal? Calma, gente. É o seguinte, o que acontece é que nós temos uma informação sendo, tá? Uma linha de raciocínio que está acontecendo, e aí, dentro dessa linha de raciocínio, a gente coloca um adendo, um PS,
Uma coisa extra ali, uma outra oração. Por quê? Porque tem o verbo, tá? Se tem verbo é porque já é uma outra oração ali no meio, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, tá? Todos, vírgula, penso eu, vírgula, deveriam empenhar-se para atingirmos o resultado. Então, vejam aqui, o penso eu, ele não tem relação nenhuma com a outra, tá? Com a informação que tá sendo dita na outra oração, mas ele está aqui no meio porque a pessoa está explicando, tá? Está justificando que é algo que é o que ela pensa, tá? Não é uma regra, não é uma coisa, é ali um adendo, é uma especificação daquilo que ela está dizendo, mas não necessariamente tem relação com aquilo que ela está dizendo. Pode ter ficado confuso, mas pelo exemplo vocês entendem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me falar, tá bom? Podem me contactar pelas redes sociais ou aqui pelos comentários mesmo do vídeo, eu vou estar respondendo vocês. E eu também vou estar deixando disponível um PDF, tá? Com todo o assunto do vídeo de forma mais enxuta, né? Mais separadinho, os exemplos anotados direitinho para vocês, que foi o que vocês votaram também no meu Instagram, tá? Eu agradeço muito vocês terem chegado até aqui. Espero que vocês comentem suas sugestões para os próximos vídeos. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre essas orações subordinadas e coordenadas, esses outros temas que eu falei, se vocês quiserem que eu me aprofundem, falem nos comentários, tá, gente? Compartilhe aí com os seus amigos. Fiquem com Deus. Beijão e até a parte 2 desse vídeo, né? Tchau!